Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal, você já sabe né, do monstrão criativo. Roda a vinheta aí. Isso aí, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal do Monstrão Criativo, eu quero que você faça isso nesse exato momento, porque você é monstrão e você não quer perder nenhuma novidade do canal, né? Então, já faz tudo aí que você tem direito, ativa as notificações, sei lá, faz um comentário, já marca um amigo, se inscreve, faz tudo. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Então, é isso. E bora lá, nesse Monster Hack eu vou ensinar você a fazer uma thumbnail de um nicho de fitness, né? Eu vou tentar fazer uma thumbnail o mais rápido possível, sem enrolação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar o nosso background. Então, eu coloquei aqui a nossa cor preta, um cinza meio escuro na verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt Backspace. O fundo vai ser preto, certo? E eu vou colocar umas imagens de fundo com opacidade reduzida. Eu vou abrir aqui a minha primeira imagem. Abrir aqui então a minha primeira imagem, cara fortão, monstrão, converter para Smart Object. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, ó. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou apertar Shift, redimensionar a nossa imagem, lógico, né? Deixar ele mais ou menos aqui. E aí, eu vou vir aqui em Image, na verdade, né? Adjustments, Black White. Image, Adjustments, Black White. E aí, acho que eu não vou colocar um Camera Raw, vou só reduzir a opacidade para ver como que fica. Que é para deixar bem de fundo mesmo. Show de bola? Agora eu vou abrir a nossa outra imagem para compor esse fundo também. Tô aqui com a nossa outra imagem, o cara fazendo uma flexão. Converter para Smart Object. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V em cima de tudo. Copiei aqui, fazer a mesma coisa, Ctrl T, segurando o Shift, vou redimensionar. Vou dar uma rotacionada, vou deixar ele mais ou menos assim, ó, na diagonal. Certo? Nesse caso aqui, eu vou deixar em Adjustments Black White também, né? Vou colocar um Smart Filter. Vou vir aqui, vou colocar um Overlay. Que daí ele já fica meio apagado ali. Eu vou criar uma máscara com gradiente configurado. Se você não tiver configurado, você vem aqui, dá 2 cliques, né? Seleciona, né? O atalho para o gradiente é G, né? Aí você pega aqui, clica aqui no gradiente. A primeira cor você vai deixar preto, a segunda cor preto também. E aqui, nesse ícone de opacidade, você vai deixar em 0. Vou dar um OK. E agora, eu vou clicar e arrastar até eu removendo essa parte da imagem, tá vendo? O gradiente você consegue fazer uma máscara mais suave. Show de bola. Vou agrupar tudo aqui que eu fiz. Dar um Ctrl G. Converter para Smart Object. Aliás, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou converter tudo para Smart Object. Eu esqueci de selecionar a camada preta. Agora eu vou vir em Filter, Camera Raw Filter. E vou fazer o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui uma vinheta. Só para ficar um pouco mais apagado. Vou colocar um contraste aqui, um pouquinho, um pouco de textura, claridade. E talvez um noise. Vou vir aqui em Detail. Detail não, é Basic mesmo. Aliás, é em Effects, ó. Lá embaixo, Effects, granulado. Mais ou menos assim, ó. Coisa mínima. Show de bola. Agora, o nosso BG já está no esquema. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a nossa foto principal. Para abrir a foto de outro cara aqui marombão, eu vou ativar o cadeadinho aqui, desativar, né? Converter para Smart Object. Opa, cliquei errado. Botão direito, converter para Smart Object. Vou vir em... esperar aqui, né? Carregar, às vezes está bugado. Select, Subject. Provavelmente vai cortar certinho, né? Principalmente quando seu fundo é bem contrastado, você consegue cortar tranquilamente. Você vem aqui e cria uma máscara, né? Selecionando, criou a seleção.
automaticamente. E para confirmar se foi tudo certinho, uma dica que eu te dou é você criar tipo um BG vermelho, colocar embaixo, né, para ver se a seleção foi tudo certinho, né? No meu caso, ó, quase foi. Com um negocinho branco aqui, aí o que a gente faz? Com a máscara selecionada, a gente só remove, né? Seleciona um brush aqui. Vamos ver, General Brushes. Vai removendo, né? Não precisa ser um corte perfeito, né? É só pra gente remover essas partezinhas aqui mesmo. Então, preste atenção nos detalhes. E agora, como é bem pequenininho, nem dá pra ver, né? Alguma imperfeição, tá no esquema. Eu gosto de colocar um feather bem básico nele, ó. Aí eu vou dar um Ctrl C e vou jogar ele pra cá. E agora, ele não tá aparecendo porque tá bem grande essa imagem, né? Vou dar um Ctrl T. E centralizar ele mais ou menos aqui, ó. E agora a gente começa a fazer os ajustes nele, né? Dar uma amarelada, colocar um glow para ficar style. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui em Image. Aliás, vou vir em Filter. Camera Raw Filter para dar um contraste a mais, né? Colocar uma textura a mais no nosso modelo aqui. Vou aumentar o contraste primeiro. Colocar textura e claridade, que é normalmente o que eu faço, né? E aumentar um pouquinho da exposição, porque ele acabou escurecendo um pouco. Maravilha, dá um OK. Já fica bem mais top a imagem, né? Pra thumb isso aqui é sensacional. Ele evidencia mais os detalhes, né? Show de bola. Tem uns detalhezinhos ali que não dá pra ver. Mas, se você quiser também dar uma reduzida, é só pegar o brush, né? A gente já tinha tirado, mas... Vou tirar aqui rapidinho. Na verdade, isso aqui é por causa do feather, né? Tem que reduzir esse feather, não pode colocar tanto, senão... Eu vou deixar quase nada, 0.2. Tá no esquema. Como eu disse, é só... Como tá detalhezinho, nem dá pra perceber. Então, beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou vir em Image, Adjustments, Color Balance. Vou colocar um pouco de amarelo e um pouco de laranja. E agora, para ficar mais da hora, eu vou vir em Effects e colocar um Water Glow. Water Glow amarelo. Não é esse amarelo que eu vou usar. Eu vou pegar... Olha, eu já setei aqui o gradiente. Aliás, o amarelo que eu vou usar é esse amarelo aqui, ó. Beleza, vou pegar ele aqui. Eu vou até criar uma layer só para salvar essa cor. Vou deixar ela desativada, caso eu perca ela, né? Mas acho que eu não vou perder, não. Então eu vou vir aqui em Filter. Vou deixar bloqueada a layer, né? Vou vir em Effects, né? Na verdade. Vou colocar um Water Glow. E o Water Glow vai ser esse amarelo aqui, né? Vou aumentar um pouquinho o tamanho, né? Reduzir um pouco a opacidade. Uma coisa que talvez seja legal é fazer o seguinte, ó. Tem um hackzinho que se você clicar com o botão direito aqui e colocar Clear, na verdade é Create Layer, tá vendo? Ó? Em Effects, que você colocou o Water Glow, você vem aqui e coloca Create Layer. Aí o que ele vai fazer? Tá vendo que criou uma nova layer aqui, ó? Ao invés dele ficar na layer, ele estava aqui, né? Você tinha visto que o Water Glow estava aqui junto com os outros efeitos. Ele fez o que? Ele criou uma layer com esse Water Glow, né? E com isso você pode customizar essa layer, né? Então eu posso vir aqui, converter para Smart Object, por exemplo. Eu posso colocar um Noise, que talvez fique um efeito legal, quer ver, ó? Tem Filter, Add Noise, né? E coloco um pouquinho assim, ó. Bem de leve. Da hora, né? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Em cima de tudo, eu vou criar uma nova layer e pintar de preto. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a imagem, né? Vou colocar um Alt Backspace para pintar, tirar um pouco a opacidade e criar uma máscara em cima dessa layer. Ó. Vou vir aqui, um gradiente e vou removendo.
Show de bola. Não precisa ser tão forte não, porque o próprio texto vai ter um lugar, né? Eu vou colocar uma sombra no texto. Então é só pra gente ter um pouco mais de contraste. Por hora é isso, né? Agora vamos fazer o nosso texto. Então beleza, o nosso texto, vamos fazer o seguinte, ó. Criar um texto aqui. A fonte que eu vou usar, ela chama, né? Mangold. Eu vou colocar aqui, ó. A headline é massa muscular natural. Vou deixar por hora branco, né? Porque a gente vai colocar um gradiente nesse texto. Então, apertando Shift, vou redimensionar esse texto aqui. E vou centralizar ele já no lugar que eu quero que ele fique, né? Eu gosto de deixar ele mais ou menos assim, quando a thumb tem esse tipo de composição, centralizado, né? Porque aqui, ó, nessa área, fica aquele timerzinho, né? A quantidade do tempo do vídeo. Então, se você deixar ele muito para baixo, aquele timer fica em cima do seu texto. Aí não é interessante, entendeu? Então, eu deixo ele mais ou menos aqui, para ficar certinho, né? Então, aumentar um pouquinho mais. Beleza. Agora, eu vou vir aqui em Effects, Gradient Overlay. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso amarelo, né? Eu salvei ele aqui. Com conta-gotas. Ctrl C. Deixar ele para cima de tudo. E aqui no texto, vou vir aqui de novo, Gradient Overlay. E vou colocar a primeira cor, amarelo. E a segunda cor, ela já está mais ou menos na cor que eu quero, mas eu vou te mostrar um esquema. Vou deixar amarelo também. O que eu vou fazer aqui? Dá 2 cliques nessa cor aqui, eu vou vir na letra G, né, que eu não sei na verdade o que significa, né? Esse G aqui, na verdade é de RGB, né? Eu sei sim. Disfarce. Aí eu vou descer, né? Porque daí ele cria um efeitozinho, né, pra gente. E é muito da hora isso em texto. E aqui, ó, ele tá meio opaco por causa da opacidade. Eu vou deixar em 100 opacidade, e aí fica bem mais da hora, né? Agora eu vou até reduzir esse laranja um pouquinho mais ou menos assim, ó. Aí fica show. Se você quiser, você pode até colocar um outro amarelo aqui, ó, mais claro, para dar um efeito mais daorinha ainda, ó, tá vendo? Bem na bordinha dele. Acho que é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Drop Shadow, né? Vou aumentar esse Drop Shadow. Aumentar a opacidade. Aumentar a distância. Aliás, o size eu deixo em 0, né? A distância eu aumento. E deixo ele mais ou menos assim, ó. A distância eu vou deixar pra cá. E o ângulo, eu vou deixar ele pra direita, ó. Mais ou menos assim, ó. Não dá pra ver porque o fundo já tá preto, né? Se eu mexer um pouco na distância aqui, ó, fica assim, ó. É só pra dar um detalhezinho, né? Porque na verdade, eu podia deixar o texto assim. Ficou legal também. Mas eu quero te mostrar um esquema pra você deixar com mais contraste ainda, ó. Então, aqui fica a seu critério, né? Você pode fazer o que você quiser, ó. Contanto que tenha legibilidade, tá no esquema. Posso colocar um stroke. Esse stroke, por exemplo, eu posso deixar amarelo. Amarelo não, branco, né? E fica interessante. Eu vou deixar ele em 1. Mais ou menos assim. Lembrando de configurar sempre o outside aqui, ó. E vou dar um OK. Agora eu vou dar um Ctrl G nessa layer. Porque aí, até chamar de texto aqui, ó. A gente vem aqui no layer do grupo, né? E vou colocar um stroke. O que esse stroke vai fazer? Ele vai criar um stroke branco em tudo, ó. Tá vendo? Eu vou até tirar o stroke branco que eu coloquei no outro. Porque não vai ter necessidade, pelo que eu tô vendo, né? E aí, para dar aquele charme a mais, eu vou criar um outro stroke. Só que nesse stroke de baixo, eu vou colocar ele em preto. Agora sim vai ficar show de bola se a gente colocar o tom de preto certo, né? Agora sim, ó, tá vendo? Só que eu vou voltar lá na nossa layer para tirar esse stroke que eu coloquei, né? Se eu não me engano, tá aqui, ó. Pegar duas vezes em Effects. Vou tirar esse stroke. Aí vai ficar mais da hora. E esse Drop Shadow, eu acho que dá pra deixar ele mais pra cá, talvez. Aí, ó, tá vendo? Fica melhor assim.
Show de bola. Pra mim tá ficando da hora, hein? Acho que dá pra fazer. Eu tô me incomodando só com esse stroke, o outro stroke branco do grupo, né? Então, no stroke a gente pode fazer o seguinte, ó. Ou a gente pode tirar, ou também dá pra clicar aqui, ó. E ao invés de deixar branco, a gente deixa um gradiente, ó. Quer ver, ó? Fill Type, você deixa gradiente. E aí, ó, dá pra deixar amarelo também, né? Fica legal. No meu caso, eu vou deixar aqui branco. E a outra cor dele eu vou deixar preto. Vou deixar ele mais ou menos assim, ó. Que ele vai ficar branco. Só que ele vai ficar um pouco cinza, né? Com um preto lá em cima. Podia trabalhar também a opacidade, né? Tem várias formas, né? Fica a seu critério. Podia vir aqui, ó. A opacidade do stroke e reduzir também. Não precisava nem colocar o gradiente. Mas eu vou deixar assim mesmo, né? Só para te mostrar essa possibilidade. Agora sim, vou dar um OK aqui. Com o nosso texto configurado. Vou dar um Ctrl T. Segurar Ctrl Shift e inclinar ele para a direita. Para dar uma sensação de movimento no texto, né? Vou centralizar tudo de novo. Show de bola. Agora vamos fazer aqueles ajustes finais em tudo, né? Nossa thumb já tá bonita, mas ainda dá para deixar com aquele tchan ainda. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser até uma correção no nosso BG. Como a gente deixou ele em Smart Object, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes no ícone do Smart Object e eu quero deixar essa imagem um pouquinho mais para a direita, ó. Então eu venho aqui, clico 2 vezes, ele vai abrir para mim a imagem. Eu agrupei, né, as imagens. Vou jogar ela um pouquinho para a direita e vou dar um save aqui, ó. Voltando aqui, ele fica assim, né? Acho que assim fica mais style. Aí dá pra ver que o cara tá fazendo tipo uma flexão mesmo, né? Se bem que eu acho que eu vou voltar, ficou estranho, tipo, o cara com a cara no outro. Ficou meio estranho. Não sei se você... Não sei o que você acha, né? Mas... acho que é melhor escondido mesmo. Pra mostrar só o músculo do cara, né? Então, Ctrl S e voltar. E assim vai ficar mais da hora. Aí ele já atualiza aqui automaticamente. Show de bola. Acho que é isso. Agora sim, eu vou até deletar. Deletar não, na verdade. Eu vou... Mas eu tô com o amarelo aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nessa cor. Vou deixar aqui por enquanto essa layer, né? Vai que eu perco esse amarelo. Mas a gente já tá finalizando. Vou criar uma nova layer. E vou criar uns pontos de luzes com brush, ó. Aperto B. Com o nosso amarelo selecionado. Para aumentar o brush, né? Não sei se você, antes que eu comece a fazer o efeito, você pode clicar, né? Aperta B e aperta a tecla de abrir colchetes e fechar colchetes para aumentar, né? Colchetes, deu até trabalhinho aqui, ó. Para você aumentar, para você diminuir, você aperta a tecla abrir colchetes, né? Se você não sabe o que é colchete, dá um Google aí, você vai ver. E para aumentar, fechar colchetes. Demorou? Então agora sim eu vou dar um clique. Mais ou menos aqui, ó. Agora vai ficar show, hein? E vou dar um outro clique aqui, ó. Colocar Add, essa luz. E vou colocar uma outra luz aqui embaixo, ó. Vai ficar tipo uma luz na diagonal também. Agora sim, hein? Agora vocês devem estar me perguntando, finalizamos? Até dá pra ficar assim, ó. Mas, como eu quase sempre faço, eu vou dar um Ctrl Shift Alt E para criar uma layer em cima de tudo, converter para Smart Object, vou vir em Filter, Camera Raw Filter, aliás, vai ficar mais style ainda, ó. Só para dar aquele tchan mesmo, ó. Eu vou clicar na nossa layer, eu vou dar um Ctrl J, eu vou tirar o fio, o que eu vou fazer agora? Vou vir em Effects, vou colocar um Inner Glow. Vamos ver se vai ficar legal, né? Vou colocar o nosso amarelo nele, ó. Vai ficar style, hein? Caraca. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o brilho só de um lado. Obviamente que o lado da direita, porque a luz está na direita, né? Então eu vou dar um OK. Só que eu não vou deixar assim, obviamente, né? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o glow dele, né? Vou vir em Effects. Você percebe que, como eu tirei o fio, ele tá só com efeito, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Vou vir em Effects e vou criar uma nova layer. Aí, o que ele fez? Ele criou uma layer em cima. Eu posso agrupar esses dois, né? E agora, nessa layer aqui, eu vou criar uma máscara. Vou dar um Ctrl I
e revelar somente na hora que eu, na área que eu quero o brilho. Ó. Somente do lado direito, no caso, né? Agora sim, rapaz. Agora o bagulho tá top, hein? E daí dá a impressão que a luz da direita tá iluminando ele, né? E tem esse glowzinho também. Posso até colocar de leve aqui também, ó. Só pra não dizer que não tem nenhuma luz. Aí ficou show. A ideia não é ficar tipo ultra realista. É só pra ficar harmônico, né? Agora sim a gente pode ir em cima de tudo. Ctrl Alt Shift E. Converter para Smart Object. Filter. Camera Raw Filter, como a gente sempre faz, né? Vou aumentar o contraste. Vou aumentar a textura, qualidade. E vou dar um OK. Aí ele aumenta, ele faz isso em tudo, né? Só que daí eu vou reduzir a opacidade, né? Vou criar um Color Lookup de costume, né? Vou colocar esse segundo aqui, eu gosto dele. Vou reduzir a opacidade para dar aquela mesclada. E vou criar um outro Color Lookup. E vou deixar ele nesse aqui, ó. Esse aqui também é legal. Vou pegar o de baixo mesmo. Só que daí eu vou reduzir a opacidade também, né? Show de bola. E para finalizar agora, aí fica a seu critério, né? Tem várias formas de finalizar. Mas eu posso colocar uma layer preta, né? Em cima de tudo. Coloquei nosso brush aqui preto. Vou dar um Alt Backspace. Vou vir em Filter, Noise, Add Noise. Vou dar um OK. E colocar um Screen, ó. Só que daí eu vou reduzir bastante, né? Olha, sem com. Só para dar aquela finalizada, né? O bagulho ficou top, hein? Show de bola, hein? Espero que você tenha gostado do nosso Monster Hack. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, marca um amigo, comenta, ativa as notificações. E eu te espero no próximo Monster Hack e nas outras redes sociais também. Demorou? Segue lá, @Monstrão Criativo no Instagram, porque direto eu tô fazendo uns stories, umas monstruosidades ali. E vai ser uma honra ter você por lá também. Demorou, monstrão? Demorou, monstrona? É nóis, te vejo na próxima.